paz do Senhor, irmãs. A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos dar uma discorrida na nossa lição dessa semana, agradecendo a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela semana que o Senhor nos concedeu, na sua graça, na sua misericórdia, no seu grande amor. E nós já chegamos aqui então na lição de número 9, que traz o título de O Mistério da Unidade Revelada. Nosso texto áureo ele diz assim: o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Está escrito no livro de Efésios, no capítulo 3 e no versículo 5. A verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. A nossa lição em classe, ela está no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 1 ao 13, e diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em poucos vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. O objetivo geral da nossa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. E o objetivo específico, no primeiro tópico, é explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E no terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Deus então guardou o seu grande mistério para ser revelado no tempo que ele determinasse. A introdução da nossa lição diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Está no capítulo 3, 4 e 5 da nossa lição em classe, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, que está no 3, capítulo 5 e 10, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, que está no capítulo 3 e no versículo 11.
O que realmente pôs Paulo na prisão foi ele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus como gentios. Nós observamos que Paulo inicia esse capítulo, o capítulo 3 de Efésios, ele inicia falando da sua prisão por esta causa. Que causa? Pela causa do evangelho. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós aos gentios. O primeiro tópico diz assim: o mistério oculto do Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Os gentios não se importavam, com essas promessas que esse mistério traria, porque eles ignoravam completamente. E os judeus, porque pensavam ser eles os únicos beneficiários das bênçãos de Deus. Na lição 7, foi estudado sobre esse exclusivismo do povo de Israel em relação a esse exclusivismo religioso, que trouxe muita briga com os gentios. Eles pensavam ser um povo exclusivo, de Deus, e que os gentios não estariam inseridos em todas essas promessas das bênçãos de Deus. Mas, na verdade, eles desconheciam, tanto um como o outro, desconheciam realmente o grande mistério de Deus que seria revelado. O conceito bíblico de mistério. Mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica algumas verdades divinas que esteve oculta e que passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do falso misticismo. Em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 18, está escrito exatamente sobre isso, que havia naquele tempo a adoração, os adoradores a anjos, eram colocados como pessoas especiais, pessoas que tinham capacidades espirituais maiores, e Paulo, ele combatia isso, porque ele dizia que se colocasse o anjo no lugar, o anjo jamais poderia substituir a Cristo, a adoração a Cristo. E esses falsos mestres, eles ensinavam naquele tempo a adoração a anjos, o que Paulo combatia. Então a lição nos diz aqui que esse mistério, ele não é apenas para essas poucas pessoas, não. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4, nós temos a palavra que nos diz assim, no capítulo 2 e no versículo 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a verdade, ela não era para apenas um pouco de pessoas, não apenas para o povo de Israel, não era apenas para um poucos dessas pessoas que adoravam anjos, como é colocado aqui, mas esta verdade, ela era para ser conhecida para todos, Era para ser conhecida de todos. Mistério é algo obscuro, é algo oculto, é algo secreto, enigmático, inexplicável e incompreensível.
oculto. Deus estava guardando um grande mistério. Ele guardou até o tempo que ele viu necessário ser revelado. Isso nos mostra que o nosso Deus é o Senhor do tempo, que ele detém toda a sabedoria, ele sabe do tempo necessário de tudo acontecer. E no tempo certo, a Bíblia fala que na plenitude, vindo a plenitude dos tempos, o Senhor revelou então esse grande mistério. Como enfatizado no contexto de Efésios, os mistérios são verdades que foram reveladas por Deus. De fato, em alguns momentos, esteve oculto ao conhecimento ou ao entendimento dos homens, mas através do apóstolo Paulo foi desvendada pela revelação de Deus. Subtópico 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros tempos, noutros séculos, não foi manifestado como agora. Naquele tempo, não havia sido manifestado como agora. Naquele tempo, muitos sabiam, mas o mistério não havia sido desvendado na sua totalidade, né? Como agora tem sido revelado. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente. Ou seja, ele era conhecido, mas não de uma forma clara, de um bom entendimento no tempo passado, o que hoje sim, como agora foi desvendado pelo Espírito. Uma leitura do Antigo Testamento nos revela que Deus já tinha um projeto que englobava todos os homens e não apenas um povo exclusivo. Isso fica claro na chamada de Abraão, quando o Senhor chama Abraão para ser, aqui é o nosso patriarca, chama Abraão para nele, na sua posterioridade, ser abençoada todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Israel foi dado como uma luz para as nações. Havia muitas verdades escondidas e reveladas posteriormente no Novo Testamento, que são chamadas de mistérios. Mas uma delas é essa, que os judeus e gentios seriam reunidos todos em um corpo só, que é o corpo de Cristo, né? Seria um único povo,